Tá gravando, né? Tá, então o nosso seminário de STs. Vou apresentar o caso clínico pra gente. Então, é um paciente RGL de 15 anos, do sexo feminino, branca, estudante, natural e procedente de Curitiba. Ela vem a uma consulta sem acompanhante, se queixando de um corrimento. De história mórbida atual, a gente tem um paciente se queixando há aproximadamente 15 dias de um prurido vulvar, acompanhado de um corrimento, que se intensificou nos últimos 7 dias. Também relata corrimento amarelo esverdeado, em grande quantidade, com mau cheiro, mas negando dor pélvica e referindo dor leve a urinar. A paciente tem 2 irmãos mais novos, de 12 e 9 anos, que são ígidos, uma mãe de 42 anos também ígida, e ela não tem contato com o pai dela, já que eles são separados. Eles moram em uma casa de material com saneamento básico, ela frequenta a escola pela manhã, fica em casa com os irmãos à tarde e nega o uso de drogas e álcool. Essa paciente, a RGL, ela teve a menarca aos seus 11 anos e tem os seus ciclos menstruais regulares. E a data da última menstruação dela é do dia 20 de maio. Ela teve a primeira relação há 6 meses atrás, relatando usar preservativos, mas nos últimos 2 meses ela se relaciona com um único parceiro e tiveram algumas relações sem preservativo. Ela nega ter consultado com ginecologista, nega lesões vulvares e não usa métodos contraceptivos. No exame físico dessa paciente, ela estava lúcida, orientada, corada, hidratada, a parte de ausculta cardíaca e pulmonar estava normal, e na genitália tinha uma inspeção vulvar com uma hiperemia intensa e um corrimento abundante com odor fétido, e o exame especular não foi realizado. Então, aqui, nesse caso, a gente tem que ver algumas coisas que chamam bastante atenção, que é o prurido vulvar, o corrimento amarelo esverdeado, o mau cheiro e a dor leve ao urinar, que são bem característicos, assim, importantes da gente olhar. E também a hiperemia intensa e o corrimento abundante com odor fétido, além dessa paciente ter tido algumas relações sem preservativos, a gente tem que olhar com bastante atenção para isso também. Passo para a Gabi agora. Então, com base nos sintomas, a gente chegou na hipótese diagnóstica que essa menina ela está com uma infecção geniturinária pelo protozoário Trichomonas vaginalis. A Fer tinha destacado, né, os sintomas característicos. Então, por que a gente chegou nesse diagnóstico? Que é a secreção vaginal purulenta, em grande quantidade, uma cor amarelo esverdeado, com certo prurido, dor ao urinar e hiperemia vulvar. Pode passar, Fer. Tem algumas outras doenças que também podem ter prurido, que são a vaginose bacteriana, candidíase, os irritantes e alérgenos, corpo estranho, herpes genital e a vaginite atrófica pós-menopausa, vaginite inflamatória descamativa. Tem outras doenças que não necessariamente elas têm prurido, mas o que chama atenção, que pode confundir certas pessoas, é o corrimento vaginal, que acontece na clamídia e gonorreia principalmente, e em outras doenças, como câncer cervical, câncer do colo de útero, câncer endometrial e vulvite química em mulheres com incontinência ou mais debilitadas. Bom, então agora que a Gabi explicou pra gente a nossa principal hipótese diagnóstica, eu vou falar um pouquinho sobre o agente etiológico da tricomoníase, porque isso ajuda muito a gente a entender depois o quadro clínico, os sintomas principais, a prevenção e o tratamento. Então, a tricomoníase, ela é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, ela é transmitida principalmente no ato sexual por um protozoário que se chama Trichomonas vaginalis. Ela vai acometer principalmente as mulheres, os homens podem ser acometidos também, mas a mucosa vaginal, ela é muito propícia para adaptação, reprodução e nutrição do nosso Trichomonas, porque o Trichomonas ele vai utilizar a glicose como a principal fonte de energia e uma fonte de energia anaeróbica. E a vagina, ela propicia esse ambiente fértil para ele se desenvolver. Mas uma coisa que é muito interessante a gente falar aqui
é que para o protozoário se desenvolver, ele precisa aumentar o pH da vagina. O pH da vagina normalmente está entre 4,2 e 4,5, vai aumentar para 5 e até 7,5 e inclusive vai aumentar a temperatura. Então isso vai criar, pode ser um ambiente muito bom para desenvolvimento do protozoário, mas vai criar um ambiente extremamente inóspito para a mucosa normal da vagina, vai fazer uma inflamação crescente. Pode passar. Aqui a gente botou uma ordem taxonômica para explicar melhor de onde vem, né, o protista, mas não vem muita gente falar, pode passar. E aqui a gente mostra o desenvolvimento dele, a gente não vai falar muito sobre a forma trofozoito, enfim, mas a gente quer destacar aqui o formato do nosso trofozoito e principalmente os flagelos. Isso propicia muito com que ele se reproduza muito rápido, ele se adere à mucosa vaginal, principalmente pelo esse formato mais elíptico, por esses flagelos que possibilitam maior movimentação. Isso explica a gente falar que, como eu disse, principalmente é uma IST, mas ele pode ser transmitido também pelo compartilhamento de toalhas, compartilhamento de objetos sexuais. Não é só no ato sexual desprotegido. Por isso que a gente tem que trazer isso lá na prevenção, que eu vou repetir depois pra gente. Pode passar. Então, no quadro clínico, é muito importante a gente destacar aqui que, como eu disse, né, o protozoário ele gosta muito de se reproduzir na mucosa vaginal. Então, nos homens, acaba sendo muito assintomático, né, porque não é tão propício a ele se reproduzir tanto a ponto de fazer um quadro clínico sugestivo de tricomoníase. Mas é muito importante a gente falar também que, mesmo assintomáticos, eles podem transmitir a tricomoníase quando tem a relação sexual desprotegida, tem o compartilhamento de objetos íntimos. E nas mulheres, só 30% delas vão ser assintomáticas. E as queixas principais batem muito com a nossa paciente. Ela vai chegar com a gente se queixando de uma secreção fétida, ela vai se queixar de muito prurido, ela sente que tem um ardor e uma queimação na vulva, ela vai ter uma dor no baixo ventre, ela vai ter dor ao urinar, vai ter dor no ato sexual, inclusive sangramento pós-coito, justamente porque a mucosa vaginal está extremamente inóspita, está inflamada, né? E no exame físico, como a Gabs falou, né, pode confundir o prurido, a secreção vaginal, mas uma coisa que não pode faltar é o nosso exame especular, porque lá a gente vai ver o colo uterino com aspecto de morango, que no latim a gente fala que é colpites maculares, que é praticamente patognomônico de tricomoníase, então é obrigatório fazer o nosso exame especular na paciente para descartar outras hipóteses diagnósticas. Pode passar. E como complicação, se a gente não tratar a IST, ela começa a evoluir, né? Ela começa a subir e pode evoluir para uma cistite, que é a inflamação no trato urinário baixo, até mesmo uma uretrite. E como eu disse, né, tem ali muita inflamação, uma condição inóspita, a nossa paciente começa a ter mais prurido, começa a fazer mais fissuras na mucosa, isso facilita com que haja mais infecções sexualmente transmitidas, entre elas o HIV e o HPV, que pode até evoluir para um risco aumentado de neoplasias cervicais, não é tão raro isso não. E se a nossa paciente, inclusive, ela está gestando, como o colo do útero ele está muito inflamado, muito traumatizado, pode favorecer a ruptura prematura de membranas, que é a RUPREME, pode favorecer um parto prematuro, e o recém-nascido pode nascer com baixo peso, justamente porque no período intraútero ele recebeu uma condição não muito agradável para o crescimento dele. E a prevenção é, como toda prevenção de doenças, a gente tratar o nosso paciente como um todo, né? Não só a orientação sexual, mas uma orientação psicológica, e não só para a nossa paciente em questão, a gente tem que trazer o parceiro da nossa paciente, e inclusive trazer a parceira da nossa paciente, porque, como eu falei, ele pode ser transmitido também por compartilhamento de objetos sexuais, então ela é uma doença presente também em casais lésbicas, né? Então é importante trazer os dois no nosso consultório, e a gente alertar como que se usa corretamente a camisinha, mostrar para o nosso paciente que não basta só a gente orientar, a gente precisa mostrar como que é o uso correto, e a gente esclarecer e se mostrar aberto, assim, sem julgamentos, porque é um assunto sexual, um assunto que pode trazer constrangimento, é um assunto que ainda tem muito tabu na sociedade, e fala muito sobre não compartilhar toalhas, não compartilhar roupas íntimas, etc. Pode passar. E um fato muito curioso e muito interessante a gente falar aqui é que a IST não virá o mais comum do mundo. Então, engana-se quem acha que está isento de pegar tricomoníase, ela é extremamente comum em nosso meio, as mulheres são extremamente mais afetadas do que os homens. E a gente pegou aqui dados de 2019, lá do PubMed, que são 170 milhões de casos novos por ano, é um número muito alto aí. E ela tem uma relação muito forte com a baixa condição social do nosso paciente. São condições de mais vulnerabilidade, elas estão mais propensas a pegar tricomoníase e como qualquer outra IST. Então, a gente precisa ter noção da condição social da nossa paciente para a gente ver quais são os fatores de risco dela. Pode passar.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre como confirmar o diagnóstico. Pode passar, por favor. Então, primeiramente, a gente tem que pensar, na verdade, assim, o nosso foco aqui do confirmar o diagnóstico é da tricomoníase, mas como a data da última menstruação da paciente foi em maio, é importante que a gente faça o beta-HCG para garantir que essa paciente não esteja grávida ou, se ela tiver, já tomar todos os cuidados que precisa. E também depois pesquisar, né, o porquê que ela ficou esse tempo sem a menstruação, enfim. Tá, então, eu vou falar sobre o diagnóstico da tricomoníase. Como várias outras doenças, é importante a gente sempre ter em mente que o seu diagnóstico é baseado num tripé, né? Que eu coloquei, né, como esse triângulo ali, que é baseado na anamnese, exame físico e exame complementar da paciente. Por quê? Porque na tricomoníase, só a história da paciente, ela não é suficiente para você chegar e fazer um diagnóstico com certeza de que essa paciente tá. Você precisa do exame complementar para diferenciar a tricomoníase de outras doenças. Pode passar, por favor. Tá, então, o diagnóstico, o principal método para a gente confirmar é o exame fresco da secreção vaginal, onde a gente vai pegar essa secreção, avaliar no microscópio e nisso a gente vai ver a presença do Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado, ovoide, e que ele vai estar móvel entre as células, enfim. Também é possível ver que pode ter um aumento do número de neutrófilos. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu achei interessante, que esse método ele também pode realizar o diagnóstico da vaginose bacteriana. E outra coisa que é muito importante ter em mente é que existem algumas alterações que são bem comuns nas mulheres que estão infectadas pelo tricomonas, mas que elas não são suficientes para você fechar o diagnóstico, que é, no caso, o pH maior que 4,5 e o aumento de leucócitos polimorfonucleares, porque eles são sempre quase presentes, mas, novamente, eles não são suficientes para você fechar o diagnóstico sem ter esse exame a fresco ou outros exames que eu vou mostrar. Eu coloquei aqui algumas imagens que dá para ver como é que a gente veria numa paciente que está infectada pelo tricomonas. Pode passar, Fer. E, por fim, eu coloquei alguns outros testes que tem. Uma coisa bem interessante de saber é que o PCR é o padrão ouro, mas o PCR não é muito feito porque ele é muito caro. Ele tem um custo que não é muito benéfico. Então, as pessoas fazem mais o exame a fresco da secreção vaginal, mas o PCR é o padrão ouro. Então, quando tiver a oportunidade de fazer, se não for um problema para a pessoa pagar o teste, é melhor. Daí, nós temos o teste de amina, que geralmente é positivo, o teste sorológico e a cultura em meio Diamond. É muito importante saber, é bem interessante também, é que o Papa Nicolau, ele não deve ser usado para você fazer o diagnóstico da tricomoníase. O que acontece é que a mulher faz o Papa Nicolau porque ele é um exame preventivo, que faz de rotina, né, como a gente viu, e ele é um achado, a tricomoníase, a infecção da mulher por tricomoníase, ela é um achado acidental que você encontra no Papa Nicolau. E não é do caso aqui porque a nossa paciente é uma mulher. Volta rapidinho, por favor. Obrigada. Não é do nosso caso porque a paciente é uma mulher, mas eu achei interessante colocar que para os homens existem 2 exames, né? Que é a cultura de urina ou suave uretral. E é o único teste validado para detectar em homem. Então, todos esses outros que eu falei são para as mulheres e para homem é a cultura da urina ou suave uretral. É isso. Eu vou falar um pouco sobre as condutas, né, e o tratamento. O único medicamento usado para tratamento da tricomoníase é o metronidazol. E ele deve ser feito tanto para a mulher quanto para o homem, né, para ambos os parceiros sexuais, sempre de maneira sistêmica. Aí a diferença está em relação ao modo como a gente vai administrar. Na mulher, o indicado é que seja feita a dose única, né? Seriam 5 comprimidos de 400 miligramas, equivalendo a 2 gramas, né? Em uma única tomada. E para o homem, existem as 2 possibilidades de tomar a dose única, porém, por uma pesquisa que eu fiz, assim, é pouco efetivo. O mais indicado, parceiro homem, é que seja feita a tomada em 7 dias. Que tome um comprimido a cada 12 horas, ou seja, 2 comprimidos por dia durante 7 dias. Pode passar, Fê? Aí, em relação ao tratamento, né, a gente tem que reafirmar algumas orientações para a paciente, né, e que ela também leve isso ao seu parceiro.
que não deve ser feita ingestão de bebida alcoólica durante o uso da medicação ou até 24 horas após a conclusão do tratamento. Evitar também que sejam feitas relações sexuais, né? Eu falo para vocês, homem e mulher, mas eu também gostaria de reafirmar que existem as relações entre mulheres, né? E seriam também condutas importantes a serem afirmadas para a parceira também, né? E assim, a relação sexual, ela não deve ser feita durante o tratamento e enquanto tenha sintomas. Quando é feita terapia em dose única, a gente deve pedir para a paciente aguardar 7 dias para então ser liberada para ter relações sexuais, né? Como já foi falado também, o uso de preservativo em relação à prevenção é importante. E o que a gente também já teve em outras aulas, né, até da ginecologia, é a indicação de um segundo método contraceptivo nessa faixa etária das adolescentes. O que a Febrasgo indica são os LARC, que são os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Alguns estudos demonstraram maior eficácia nessa parcela da população mais jovem. Outro ponto também importante, a paciente, ela manifestou só relação com um único parceiro, né? Mas em questões assim de orientação sexual para ela, é bastante importante a gente também alertar a limitação do número de parceiros. Isso também vai diminuir, né, as chances dela de contrair as ISTs. E também outra questão importante, como ela teve essa relação sexual sem uso de contraceptivo, a gente pode aproveitar também e solicitar alguns exames, algumas sorologias, né? Fazer o rastreio do HIV, da sífilis, da hepatite B e da hepatite C. Aí, é isso. Agradecemos a participação de todos. Muito obrigada pela apresentação, ótima apresentação, né? Como eu disse, nós vamos conversar no final de todas as apresentações, tá? Pode passar para o próximo grupo, gente. Quem que eu coloco como... É o nosso grupo, Fer. Tá, por você. Coloca o Gabiju daí. Ele vai colocar. Calma aí que eu tô explorando aqui o Zoom, não tenho certeza como é que funciona, calma aí. Eu não posso compartilhar a tela ainda não. Eu não sei como, mas eu já tô como host. Eu acho que todos estão. Tipo, se tiver o share screen ali embaixo do lado de chat. Então, mas tá escrito aqui, ó, host disabled participant screen sharing, eu não consigo. Eu tinha que colocar você, Gabi. Beleza. E, gente, para dar screen share, tem que primeiro parar o screen share anterior. Coloquei, vê se você Verdade. Comando Fer, tira a tua tela, tipo, para o... Isso. Estão enxergando? Todo mundo enxergando? Calma aí. Tá, tipo, iniciou o compartilhamento de tela pra mim, mas ainda não apareceu os slides. Tem preto pra mim também. Vixe. Ai, meu Deus. Tenta compartilhar a tela inteira, Gabiju, não só o... Tá. Tem uma opção que dá para você escolher o que você quer compartilhar também. Tem alguma janela. Daí você tem que clicar no PowerPoint. Assim foi? Será? Foi. Não sei. Beleza. Então, nosso grupo é eu, o João, a Rafa, a Raquel e o Thiago. E é um caso clínico sobre sífilis, né? Spoiler aí. Então, a paciente identificada por MJS, 16 anos, sexo feminino, pardo, estudante e manicure, natural e procedente de Curitiba. A queixa principal é manchas na pele. História mórbida atual de aproximadamente 7 dias, notou manchas eritematosas
em membros inferiores, algumas em membros superiores, dorso e no tórax, e alguns nódulos nas palmas da mão e plantas dos pés, sem prurido, teve febre não aferida e ainda se queixa de mal-estar generalizado. Nega outras doenças e nega outro uso de medicamentos. História mórbida familiar. Ela tem 2 irmãos, de 13 e 11 anos, rígidos, uma mãe de 44 anos, cabeleireira, hipertensa, tabagista, sem outras doenças. O pai de 45 anos, taxista, obeso, tabagista. Não sabe informar outras doenças. Ela mora em casa de material, com saneamento básico, frequenta a escola pela manhã. 3 vezes por semana trabalha como manicure no salão de beleza que a mãe trabalha. Menarca aos 12 anos, com ciclos menstruais regulares. Teve primeira relação sexual com 15 anos e nos últimos meses teve relação com outro parceiro. 3 vezes, sendo 2 delas sem uso de preservativo. Nega alterações de fluxo menstrual, leucorreia ou dispareunia. Afirma ter notado aparentemente, há aproximadamente 2 a 3 meses lesão vulvar única, indolor, endurecida, como uma íngua na região inguinal. Ficou preocupada, mas ambas as lesões desapareceram. Nunca consultou com ginecologista, não tem exame sorológico e não sabe informar sobre as sorologias dos parceiros. Então, é um exame físico, bom estado geral, lúcida e orientada, corada, hidratada e nictérica. Ela, de interessante aqui, que ela não tem febre no exame, tem exantemas maculopapulares simétricos em tronco, membros superiores e membros inferiores, de aproximadamente 1 centímetro a 1,5 cm, lesões papulosas eritematosas em palmas e planta dos pés, também de 1 centímetro a 1,5 cm, linfonodos palpáveis e aumentados em regiões axilares e inguinais. Mucosa sem alterações. O resto do exame veio normal. Nossa hipótese diagnóstica é sífilis. Por que é a nossa hipótese diagnóstica? Ela apresentou uma lesão muito descrita como cancro duro, né? Muito parecida com o que o cancro duro é, que é uma lesão única, indolor, que dura, né? Enrijecida, que desaparece sozinha em um tempo entre 3 a 90 dias depois do contato da doença. Agora, como o cancro duro apareceu? Como o cancro duro apareceu há 2 a 3 meses e ela começou a apresentar sintomas de pele, como os eritemas, maculopapulares, a gente pode assumir que é sífilis secundária. Por que a gente pensa isso também? Porque ela teve relações sexuais com outro parceiro sem uso de preservativo. E ela também apresentou febre, mialgia, essas coisas. Então, a adenopatia satélite, que ela está apresentando agora, na sífilis secundária, mas também é um sinal de sífilis recente, e o cancro duro, que é uma lesão única, enrijecida, com bordas endurecidas, isso. A sífilis secundária é caracterizada por exantemas maculopapulares em tórax, dorso, membros inferiores e membros superiores. Lesões palmares e lesões plantares também. Lembrando que a sífilis secundária começa em torno de 4 a 10 semanas depois do aparecimento dos primeiros sintomas. O cancro duro aparece de 3 a 90 dias depois do contato com o treponema. Eu vou falar um pouquinho agora. A sífilis é uma doença infecto-contagiosa que é transmitida pela via sexual ou verticalmente durante a gestação ou por transfusão sanguínea. Ela é causada por uma bactéria que é chamada de treponema pálido. A penetração do treponema é realizada por pequenas abrações durante a relação sexual, e logo após isso o treponema atinge o sistema linfático, que por disseminação hematogênica atinge outras partes do corpo. A defesa local faz uma resposta que resulta em erosão no ponto de inoculação, enquanto a disseminação sistêmica resulta na produção de complexos imunes circulantes, que pode se depositar em qualquer parte do corpo. Nosso corpo tem respostas para tentar proteger a gente, né? Como a imunidade humoral e a imunidade celular. Porém, nesse caso, a imunidade humoral não tem capacidade de proteção e a celular é mais tardia, o que permite ao treponema multiplicar e sobreviver por longos períodos. Pode pular isso também, Gabi Ju.
Eu vou falar da epidemiologia da sífilis. Esse foi um boletim epidemiológico que a gente pegou de uma cartilha do Ministério da Saúde do ano passado, está bem atualizado. E nesse primeiro gráfico mostra a evolução das taxas de sífilis. Ali em vermelho a sífilis congênita ainda aumentando, a gestacional ainda aumenta e a adquirida, que é o caso da nossa paciente, também aumentando. E ali a adquirida aumentou cerca de 30% nos últimos anos. Pode passar, Gabi Ju. Aí nesse segundo gráfico a gente tem as taxas de sífilis por região do Brasil. E ali no Nordeste, apesar de ser o menos detectado, foi o que teve a maior taxa de crescimento nos últimos anos. E o Sul é o que consegue diagnosticar mais a sífilis. Pode passar. E nesse último gráfico, a gente tem sífilis por faixa etária. Então, nosso paciente que tem 16 anos, ela não está na maior faixa etária de risco, que ela é a faixinha azul ali. A maior faixa etária de risco é de 20 a 29 anos. É isso aí. Agora o Thiago, não sei se ele está com problema na internet. Não, deu certo agora. Então, para confirmar o diagnóstico, tem que ser... você tem que analisar a história, né, do paciente, tipo, o que a anamnese nele em si, ver o que o paciente fez em relação às relações sexuais, essas coisas assim. E daí tem os testes, né? Que eles são subdivididos em duas classes, que são os treponêmicos e os não treponêmicos. Os testes não treponêmicos, eles são menos específicos, né? Mas os dois servem para confirmar o diagnóstico. Então, como os testes não treponêmicos, eles detectam anticorpos e também tem aqueles testes rápidos lá, que seriam não treponêmicos. O treponêmico ele é mais específico e demora... Peraí que eu me perdi, que essa parte não era minha, na real. Desculpa, gente. Peraí. Ah, tá aqui, ó. Tá, os testes treponêmicos, na verdade, são que detectam anticorpos específicos. Eles são os primeiros a se tornarem reagentes, entendeu? Então, eles podem ser utilizados tanto como primeiro teste ou teste complementar. Mas, geralmente, você faz primeiro o teste não treponêmico, que é o teste rápido, que daí você confirma com um teste mais específico. Pode passar, na verdade. Foi bem superficial, na verdade, essa parte. E o tratamento seria com uma dose única de penicilina G benzatina, 2,4 milhões de unidades. Na verdade, são duas, né? Uma em cada nariz, uma intramuscular. Daí, você tem que orientar a paciente, né, sobre o uso de preservativos, a importância dele e tudo mais. Como ela comentou também que nunca tinha ido numa consulta ginecológica, essas coisas, você também pode orientar ela a ter consultas frequentes, né, com o ginecologista, até para você começar algum método anticoncepcional. E também tratar o parceiro, né, que é importante para você não... O parceiro com que ela teve nos últimos meses, que é importante para você não infectar mais pessoas, né, com a sífilis. Nunca se sabe. Só uma coisa aqui, voltando em relação aos testes. Os testes treponêmicos vão ser os primeiros a positivar, mas não vão, e podem ficar positivos pelo resto da vida. Então eles não vão ser bons marcadores para saber se a doença está evoluindo ou se ela já regrediu. Por isso que a gente usa o VDRL, que é um teste em titulação
que ele dá positivo a partir de 1 para 16, daí vai para 1 para 32, 64, assim vai. E dá para você analisar... É por titulação, né? Isso. Dá para comparar também os testes antigos com os novos para ver se o tratamento tá tendo efeito. Se não tiver efeito, aí tem que rever o tratamento, essas coisas. Mas acho que é isso aí, né? É isso aí. Tive. Muito bem. Terminaram, né? Nossa. Desculpa, gente, eu fiquei super nervoso, apesar de ser online. É que eu peguei a parte do João, tipo, eu cheguei em casa 10 e alguma coisinha. E desculpa pela embolação aí. Mas é assim, trabalho comigo é assim. O colega complementou ali. Tá bom. Então... Obrigado, Gabi. Vamos dar sequência, então? Eu caso 3. Eu acho que só sai da chamada. Sair e voltar de novo. Isso, porque falta 1 minuto para cair, daí entra de novo no link. Tá. Gares ali no...